Olá, adolescentes, tudo bem? Estou aqui de volta nessa semana de número 13, a última semana do trimestre. Estamos se despedindo dessa lição e com uma história de muita coragem. A lição dessa semana se chama Uma Minoria Impopular e vai falar de uma cidade, de um acontecimento na cidade de Éfeso, uma cidade que tinha muito comércio, muitos templos, e ela era muito famosa porque tinha um dos grandes templos da deusa Ártemis, e pessoas do mundo inteiro viajavam quilômetros para adorar ali. E isso movimentava, muito dinheiro. Só que algo começou a mudar na cidade quando Paulo chegou lá. Paulo começou a ensinar sobre Jesus, sobre a verdade, e as pessoas estavam realmente mudando de vida. As pessoas estavam deixando práticas erradas, as pessoas estavam abandonando idolatrias, queimando os objetos de magia. De fato, a cidade começou a sentir o impacto da verdade, na mudança na vida delas. Mas teve um homem que viu seu dinheiro ameaçado, porque entre os comerciantes havia um homem chamado Demétrio. Ele era um ourives, né? Ele fazia ali os templos, né, de prata da deusa Ártemis, ele fazia ídolos, né? E isso era vendido como o quê? Como lembranças religiosas para quem vinha, né? Compravam aquele templozinho bonitinho, né? De prata, né? Então isso gerava muito dinheiro. Mas ele percebeu algo estranho que estava acontecendo. As pessoas estavam parando de comprar, não estavam mais comprando dele. E ele começou a se perguntar por quê. E aí ele percebeu que muitos estavam acreditando no que Paulo ensinava, que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E para Demétrio isso ali, foi a gota d'água, porque estava gerando ali prejuízo, ele estava perdendo dinheiro. E ele ficou pirado. Demétrio reuniu os outros artesãos e comerciantes e falou ali do dinheiro que eles estavam perdendo, falou da religião. Ele disse assim: amigos, vocês sabem que nossa riqueza vem desse trabalho. Se Paulo continuar, o templo de Ártemis vai ser desprezado. E ele envolveu ali o quê? Dinheiro, o orgulho da cidade, que a cidade ia acabar porque ia perder todo aquele prestígio, e a religião. Então foi a fórmula perfeita que ele usou para fazer a multidão explodir. Nosso templo atrai pessoas de todas as partes do império. E tudo graças a Diana. Não é esse Deus de quem nunca ouvimos falar. De repente a cidade começou a gritar: grande é Ártemis dos Efésios, e foi uma confusão, era caos, gritaria, multidão, as pessoas começaram a correr pelas ruas. Aos pés dela. O pessoal agarrou dois companheiros de viagem de Paulo, arrastaram para o teatro da cidade. Na cidade de Éfeso tinha um teatro gigantesco, havia milhares de pessoas ali, e agora estava o pessoal furioso contra aqueles homens e tudo. Era pra ele estar aqui. E quando Paulo soube do que estava acontecendo, Paulo quis entrar lá, queria falar com o povo, explicar a situação, acalmar, mas os seus amigos ali de Paulo disseram: Paulo, se você for entrar ali no teatro, eles vão te matar, não vá, fique aqui. O pessoal implorou para Paulo não ir. Algumas autoridades da cidade, que eram amigas de Paulo, também mandaram recado para ele não ir também. Paulo estava com coragem de fato. Ele não queria fugir, ele queria defender a verdade. Ele queria mostrar o que era certo de fato. Ele disse que as autoridades da província pediram para você não ir ao teatro. Teatro? O Demétrio levou o motim para lá. Gente, dentro do teatro era um verdadeiro caos. A Bíblia diz que a maioria das pessoas que estavam lá nem sabiam por que estavam ali. Porque uns gritavam por uma coisa, outros gritavam por outra. Era multidão sem pensar. Em certo momento o pessoal começou a gritar sem parar: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. E fizeram isso por 2 horas. 2 horas gritando isso aí, sem ouvir ninguém, sem pensar, todo mundo seguindo a multidão. Ninguém queria saber de nada, ninguém queria saber de conversa. Até que finalmente apareceu um líder da cidade, o escrivão. E ele chegou lá e chegou pro povo e disse assim, pediu silêncio. Isso é algo muito sério, gente. Se Demétrio tem uma acusação, existem tribunais. Se deve ser resolvido, tem algum problema, ele deve ser resolvido pela lei. Vamos levar pro tribunal e resolver lá. Porque se vocês continuarem assim, vocês podem ser acusados de provocar um motim. Ou seja, Roma, né, poderia punir a cidade. E aí a multidão ficou o quê? Silêncio. Né, pensaram, né, que poderia acontecer alguma coisa, eles cometeram uma injustiça. Aí a revolta acabou, todo mundo voltou para sua casa, sem violência, sem morte, e Deus protegeu Paulo. Agora, vamos pensar no mundo de hoje. A história de hoje não é tão diferente assim. Hoje existem muitas forças poderosas tentando controlar as pessoas, como o dinheiro. Quantas pessoas fazem coisas e coisas por dinheiro, por política, ideologias, pelas redes sociais, pela influência da maioria. O pessoal briga, né, por opiniões diferentes, porque todo mundo quer poder, todo mundo quer uma forma de controlar as pessoas. Mas Paulo mostrou algo diferente. Ele não lutava pelo dinheiro, não lutava pelo poder, ele não lutava para ser o mais popular, ele lutava pela verdade de Deus, mesmo sabendo que poderia ser odiado, como ele fazia naquela cidade, né, de Éfeso. E o desafio para nós hoje é porque nós vivemos de fato num mundo cheio de vozes, como nós temos os amigos que às vezes nos influenciam, internet, cultura, a pressão da escola, política, a pressão ali para se encaixar. Mas Deus faz uma pergunta para vocês hoje: você vai ter coragem de seguir a verdade mesmo quando a maioria estiver gritando outra coisa? Porque seguir Jesus às vezes significa ser diferente, não seguir a multidão, escolher o que é certo e ter coragem como Paulo. Paulo era apenas um homem, mas Deus usou a coragem dele para mudar as cidades inteiras, não só essa, né? E a pergunta é: Deus também quer te usar? Você quer ser usado por Deus? Responde aqui nos comentários o que você achou dessa história de hoje, e amanhã teremos mais novidades e making off com os bastidores dessa história.
Então a gente se vê amanhã. Até mais.